Dê saúde para você e para quem precisa. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 do livro Dieta do Futuro. O tema do capítulo 1 é as enzimas e a sua saúde, conceitos errôneos e verdades essenciais. 40 anos se passaram desde que me tornei especialista em endoscopia gastrointestinal. Naquela época, eu trabalhava atentamente com meus pacientes para descobrir como levar uma vida saudável. Como médico, eu acreditava piamente que não importava o quanto um médico tentasse, ele não conseguiria preservar a saúde de um paciente somente fazendo check-up e tratando doenças. A saúde de longo prazo é o resultado de atitudes e hábitos saudáveis. Melhorar o estilo de vida diário é fundamentalmente mais importante do que contar com a eficácia de cirurgias ou medicamentos. A alimentação e o estilo de vida apresentados neste livro conseguem gerar resultados clínicos de 0% de recidiva de câncer. Repetindo, nenhum dos meus pacientes teve de enfrentar o câncer novamente. Por quê? Porque eles levaram seus problemas de saúde a sério. Acreditaram que poderiam ajudar o corpo a se curar e incorporaram ao seu cotidiano meu estilo de vida e alimentação. Este é o estilo de vida saudável que este livro ensinará, um conjunto simples de novos hábitos que lhe permitirá gozar de boa saúde até uma idade muito avançada. Munido de conhecimento destas páginas, caberá a você decidir entre a doença e a saúde. No passado, as pessoas pensavam que podiam e deviam ser curadas somente por médicos e medicamentos. Os pacientes eram passivos e simplesmente seguiam as instruções e as prescrições dos médicos. Entretanto, estamos vivendo uma era em que devemos assumir a responsabilidade por nossa saúde. Afinal, é isso que temos aprendido neste curso, não é mesmo? Todos nós esperamos nunca ficar doentes e quando ficamos, esperamos melhorar rapidamente. Talvez você ache isso impossível, mas eu lhe asseguro que não é. Minha proposta é um modo de vida que lhe permitirá viver todo o tempo que tiver de viver sem nunca mais ficar doente. Obviamente que, para isso, será preciso uma mudança radical nos hábitos alimentares e no estilo de vida que você teve até agora. Não deixe que as exigências da sua vida atual o façam desistir das minhas sugestões. Leia-as com a mente aberta. Acredito firmemente que ao terminar a leitura deste livro, você estará se sentindo motivado a fazer as mudanças. Quando as pessoas adoecem, elas sempre se perguntam por que ficaram doentes. A doença não é um teste ou uma punição imposta por Deus. Na maioria dos casos, ela é pré-determinada pela genética. Ao contrário, quase todas as doenças são resultado de hábitos acumulados ao longo do tempo. É impossível chegar aos 100 anos com saúde. Você considera uma pessoa saudável? Não são muitas as pessoas que podem responder a essa pergunta com um sim, sem nenhuma restrição. Não são muitas, eu acho, porque não estar doente não é o mesmo que ter saúde. Na medicina oriental existe um termo, doente latente, que representa uma situação em que a pessoa não está doente, mas também não está completamente saudável. Em outras palavras, a pessoa está a um passo de ficar doente. Muitos norte-americanos atualmente estão nessa situação. Mesmo as pessoas que se consideram saudáveis são frequentemente perturbadas por problemas como diarreia,
prisão de ventre crônica, insônia, torcicolo e ombros enrijecidos. Esses sintomas são pedidos de socorro do organismo. E se você os ameniza dizendo, isso é normal para mim, ou eu estou sempre assim, está correndo risco de que essa situação se transforme em doença grave. A expectativa média de vida nos Estados Unidos aumentou de forma surpreendente de 47 anos em 1900 para quase 78 em 2006. Como a humanidade em geral tem interesse em viver mais, seria possível dizer que essa é uma tendência bastante positiva. Entretanto, os números de expectativa média de vida não deveriam nos deixar orgulhosos, pois eles não refletem com precisão o verdadeiro estado de saúde das pessoas. Por exemplo, uma pessoa com 100 anos de idade que leva uma vida saudável e uma pessoa com 100 anos que está doente e presa em uma cama têm o mesmo peso nas médias da expectativa de vida. Ambas têm exatamente a mesma idade, mas não desfrutam da mesma qualidade de vida. Se você não for saudável, não fará bom uso da última parte de sua vida longa. Pouquíssimas pessoas gostariam de ter uma vida longa, presa a uma cama ou sofrendo. Somente quando estão realmente em boas condições de saúde é que as pessoas querem viver mais. Tente lembrar-se da aparência de um parente idoso ou de uma pessoa próxima a você. Observando a saúde dessa pessoa, você ficaria satisfeito se chegasse àquela idade nas mesmas condições? Infelizmente, muitos responderiam não. À medida que as pessoas ficam mais velhas, mesmo as mais saudáveis, o organismo se deteriora. Entretanto, doenças e declínio natural do corpo são coisas totalmente diferentes. Minha mãe, que adota essa alimentação e esse estilo de vida há anos, é saudável e ativa aos 96 anos de idade. O que causa a doença nos idosos? A diferença entre um centenário saudável e uma pessoa presa ao leito não é a idade, é a diferença entre os hábitos alimentares e o estilo de vida acumulado ao longo daquele século. Em resumo, a saúde ou a doença está relacionada ao que a pessoa come e ao modo como ela vive o seu dia a dia. O que determina o seu estado de saúde é a soma diária de fatores, como alimentação, água, exercício, sono, trabalho e estresse. Se essa é a questão, então a pergunta é: que tipo de vida devemos levar para ter uma vida longa e saudável? Atualmente, os produtos do setor de condicionamento físico e saúde detêm uma grande fatia do mercado, abarrotando as prateleiras das lojas. Muitas pessoas compram suplementos alimentares porque, de acordo com o rótulo, o consumo diário de um único remédio poderá acabar com todos os seus problemas de saúde. Além disso, quando os comerciais de televisão ou de revistas anunciam que o produto XX faz bem à saúde, no dia seguinte o produto está esgotado no mercado. Isso significa que a maioria das pessoas não sabem o que realmente faz bem ao seu corpo e é facilmente manipulada pela mídia. Concepções errôneas sobre alimentação. Quando você pensa em preservar a saúde, pense em alguma coisa especificamente? Você acha que deve fazer exercícios regularmente, alimentar-se de modo adequado e tomar suplementos e produtos fitoterápicos? Minha intenção não é criticar seus hábitos alimentares e seu estilo de vida atual, mas recomendo que ao menos uma vez por dia você mesmo verifique seu estado de saúde e reflita se seus hábitos alimentares e seu estilo de vida são verdadeiramente eficazes. A razão pela qual digo isso é porque muitos produtos, geralmente considerados bons para a saúde, na verdade contêm coisas que podem causar danos ao organismo.
Mitos comuns sobre alimentação. Tomar iogurte diariamente para melhorar a digestão. Beber leite diariamente para impedir a deficiência de cálcio. Ingerir suplementos diários de vitamina em vez de frutas, pois as frutas contêm grande quantidade de calorias e carboidratos. Evitar o consumo de carboidratos como arroz e pão para não engordar. Fazer uma alimentação rica em proteína. Beber líquidos como chá verde, ricos em antioxidantes. Ferver a água da torneira antes de beber para remover os resíduos de cloro. Na verdade, não conheço ninguém que tome iogurte todos os dias e ainda assim tenha um intestino saudável. Muitos norte-americanos consomem leite e seus derivados diariamente, desde crianças, mas muitos sofrem de osteoporose, que supostamente seria evitada pelo cálcio do leite. Como médico nipo-americano, trato meus pacientes de Tóquio durante vários meses do ano e observo que os japoneses que bebem chá rico em antioxidantes regularmente têm problemas de estômago. Os instrutores de chá, por exemplo, que ingerem grandes quantidades de chá verde como parte de seu trabalho, frequentemente têm gastrite atrófica, precursora do câncer de estômago. Lembre-se do que mais de 300 mil observações clínicas me ensinaram. Quem tem problemas gastrointestinal nunca é saudável. Então, por que são consideradas benéficas à saúde coisas que causam danos ao estômago e ao intestino? Em boa parte, porque as pessoas tendem a ver apenas um aspecto ou efeito de determinado alimento ou bebida em vez de ver o quadro como um todo. Consideremos o chá verde como exemplo. Não há nenhuma dúvida de que o chá verde rico em antioxidantes pode matar bactérias e exercer efeitos antioxidantes positivos. Assim, existe uma crença amplamente disseminada de que beber grandes quantidades de chá verde japonês prolonga a vida e pode ajudar a prevenir câncer. Entretanto, sempre tive dúvidas sobre isso. Esse mito antioxidante. Na verdade, meus dados clínicos contrariam essa crença. Examinando pacientes, descobri que as pessoas que bebem grandes quantidades de chá verde têm problemas de estômago. É verdade que os antioxidantes encontrados no chá são um tipo de polifenol que evita ou neutraliza o efeito danoso dos radicais livres. No entanto, quando vários desses antioxidantes se juntam, transformam-se em uma substância chamada tanino. O tanino confere a determinadas plantas e frutas um sabor adstringente. A sensação de adstringência ou aperto típico do caqui, por exemplo, causada pelo tanino. O tanino oxida com facilidade e, dependendo da sua exposição à água quente ou ao ar, pode facilmente transformar-se em ácido tânico. Além disso, o ácido tânico coagula proteínas. Minha teoria é que o chá que contém ácido tânico exerce efeito negativo sobre a mucosa gástrica, mucosa que reveste o estômago, causando problemas de estômago como úlceras. O fato é que sempre que eu uso um endoscópio para examinar o estômago de pessoas que regularmente consomem chá verde, chá chinês, chá preto inglês ou café com alto teor de ácido tânico, em geral encontro a mucosa gástrica bastante adelgaçada por causa das alterações atróficas. Esse revestimento tão importante do estômago fica literalmente desgastado. Sabe-se que as alterações atróficas crônicas ou gastrite crônica podem facilmente transformar-se em câncer de estômago. Não sou o único médico que observou os efeitos nocivos do consumo de chá e café. No Congresso Japonês de Câncer, em setembro de 2003, o professor
Masayuki Kawanishi, da Escola de Higiene da Universidade de Mie, apresentou um relatório afirmando que os antioxidantes podem causar danos ao DNA. Além do mais, muitos tipos de chá vendido hoje em supermercados são cultivados com o uso de agrotóxicos. A análise dos efeitos do ácido tânico, dos resíduos de agrotóxicos e da cafeína justifica plenamente a minha recomendação enfática de ingerir água pura em vez de chá. Entretanto, para que os que gostam de chá e não conseguem deixar de consumi-lo, recomendo que usem folhas cultivadas organicamente, que bebam depois das refeições para não sobrecarregar o revestimento do estômago vazio e que se restringam às 2 ou 3 xícaras diárias. Muitas pessoas se deixam levar por crenças errôneas em relação à saúde, porque a medicina de hoje não olha o corpo humano como um todo. Há muitos anos existe uma tendência de especialização médica de observar e tratar apenas uma parte do corpo. Do mesmo modo, não podemos analisar a floresta pelas árvores. O corpo humano está todo interligado. Não é porque um componente de determinado alimento ajuda no funcionamento de uma parte do organismo, porque ele fez bem ao organismo todo. A escolha de comer ou beber deve levar em conta o todo. Não é possível saber se um alimento faz bem ou não se tornamos por base apenas os seus componentes.